Não estamos errados de buscar prazer. A questão é sobre quem é o objeto do nosso prazer. Nosso prazer precisa estar convertido para Cristo. Ele precisa preencher a necessidade que temos por prazer, que hoje é preenchida pelo pecado. Onde o pecado abundou, a graça precisa superabundar. Eu estava lendo o livro Em Busca de Deus, do John Piper, né? Tava prestes a dormir e isso me tocou muito, sabe? Porque às vezes a gente associa a vida cristã como se fosse uma vida chata, porque a gente precisa abrir mão de muita coisa, precisa abrir mão dos nossos prazeres, precisa abrir mão do que a gente gosta de fazer, abrir mão dos nossos pecados de estimação. Mas o que esse livro traz e que ele mostra é que não é sobre a gente abrir mão dos prazeres, mas é sobre converter onde está o nosso coração, sabe? Onde está abundando o pecado, onde está abundando o lugar onde é preenchido o nosso prazer, a gente precisa trocar para Cristo. A vida cristã não é uma vida chata, e ela nem pode ser uma vida chata, porque se for uma vida chata, a gente vai cair toda hora, e isso vai nos desanimar. Não, a vida cristã é uma vida maravilhosa, porque a gente não depende de pecados, mas a gente depende de Cristo, e depender de Cristo é a única forma da gente viver livre. Então, o que eu achei incrível desse livro, que me deu uma clareza muito grande, é que não é sobre não sentir prazer, mas é sobre encontrar prazer em Cristo, sabe. E a parábola que me fez ter esse entendimento foi a de Mateus 13:44, que ela fala assim: "O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo." O que é interessante dessa parábola é que o homem, ele enxerga que naquele campo tem um tesouro. E poderia ser uma outra pessoa que olhasse para esse mesmo campo e não identificasse o tesouro, não achasse que talvez uma pedra que tem ali seja um tesouro, ou que debaixo daquela terra provavelmente tem muito ouro, muita prata. Talvez ele tenha, se a gente falar de forma, assim, mais natural, talvez ele tenha encontrado, ouro e prata nessa terra, entende? Então, assim, a questão é a forma como a gente vê, se a gente enxerga aquilo como um tesouro. E isso me trouxe para a passagem do jovem rico, sabe. Ele cumpria toda a lei, mas ele não tinha um coração convertido, porque ele não enxergava que Cristo valia a pena a ponto de vender tudo que ele tinha para seguir a Cristo. Ele não via que Cristo era esse tesouro escondido. Ele não tinha capacidade de vender tudo o que ele tinha, porque ele não enxergava que Cristo valia aquilo. Ele não tinha prazer em Cristo. O alicerce da conversão é que a gente tenha prazer em Cristo. Óbvio que existem outros aspectos que são muito importantes, como obediência, temor, entrega, mas é sobre a gente ter prazer em Cristo. É sobre a gente olhar para Cristo e ver nele o tesouro escondido, a ponto da gente falar assim: "Cara, eu vou vender tudo, tudo que eu tenho, porque esse é o tesouro que vale a pena." E sabe o que é mais incrível? É que a gente pode vender tudo que a gente tem, a gente pode entregar tudo que a gente tem a Cristo, mas mesmo assim é tão pouco perto daquilo que Ele dá pra gente. É uma balança desigual, é uma, por favor, entendam, é uma injustiça da parte de Deus trocar ou dar pra gente tanto por tão pouco. O que que a gente dá pra Deus? A gente não dá nada, tudo é dele. A gente entrega a nossa vida, entrega o cerne do nosso prazer, entrega o nosso coração, mas isso é tão pouco perto daquilo que ele dá pra gente. A gente tá entregando pra ele 80, 100 anos de vida em troca de uma eternidade. E não é uma eternidade qualquer, é uma eternidade de glória, sabe. Então, eh, isso me fez questionar muito, porque onde é que eu tenho buscado os meus prazeres? Será que eu não tenho sido feito jovem rico? Todo mundo acha um absurdo o fato do jovem rico
olhar para as riquezas dele e preferir as riquezas dele do que ter um tesouro nos céus com Cristo. Mas será, cara, que eu não faço isso todo dia? Quando eu abro mão de Cristo para poder focar no meu trabalho, quando eu digo para Cristo: "Não, eu não vou fazer meu devocional hoje, porque eu tenho muita demanda no trabalho para fazer. Não, não vou fazer meu devocional hoje, porque eu preciso ir para academia, preciso ir para faculdade, tenho coisas mais importantes. Não, não tenho tempo para orar". Quando eu faço isso, eu tô dizendo não a Cristo. Eu tô agindo igual o jovem rico. Então será, cara, será que você não tem agido como o jovem rico? Será que você não tem, eh, sabe, deixado Cristo de lado para poder seguir os teus próprios tesouros, a tua própria riqueza? Será que você não tem buscado demais o sucesso financeiro e tem, sabe, você tem acabado abrindo mão daquilo que é mais valioso? Eu tenho feito isso bastante, bastante. E isso me fez questionar se de fato eu tenho encontrado meu prazer em Cristo, e não tenho, não tenho. Eu tenho encontrado meu prazer na carne, tenho encontrado meu prazer nos negócios, na empresa, no meu autodesenvolvimento. Não, irmão, isso não leva a gente para lugar nenhum, não leva. É só em Cristo que a gente pode encontrar prazer verdadeiro, que a gente nunca, nunca vai ser frustrado. Só em Cristo a gente encontra esperança, e uma esperança que não acaba. Se a gente coloca nossa expectativa no trabalho, se a gente coloca nossa expectativa na pessoa com quem a gente namora, ou com o nosso cônjuge, se a gente coloca nossa expectativa em qualquer outra coisa, se a gente coloca nossa expectativa no Bitcoin, se a gente coloca nossa expectativa no governo, se a gente coloca nossa expectativa em um grande investimento, a gente vai ser frustrado. O único lugar onde a nossa esperança deve estar, nossa expectativa deve estar, e que a gente nunca vai ser frustrado é em Cristo. Então, se você quer viver uma vida sem frustração, com esperança verdadeira, você precisa converter o teu coração a encontrar prazer em Cristo. Você não está errado de buscar prazer, não tá. A questão é o objeto do teu prazer. Se o objeto do teu prazer está fora de Cristo, você vai se machucar. E isso vai levar à tua morte. Vai levar à tua morte, não só morte física, mas morte espiritual. Essa é a realidade que é difícil de dizer, mas é isso, irmão. Encontre o teu prazer em Cristo, porque é Ele, somente Ele, pode saciar eternamente o vazio que tem no nosso coração. Eu espero que tenha ajudado alguém com essa mensagem. Se você achou que pode ajudar de alguma forma algum amigo teu, compartilha. E segue aí a gente para mais conteúdos. Valeu. Deus abençoe.